mas você que toma uma posição e você diga, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Nós temos vindo a falar em toda a nossa igreja, começando lá pela sede, por instruções do Espírito Santo de Deus, e o Bispo Fidalgo tem sido obediente, e nós consideramos que devemos estar no mesmo Espírito, irmão. Porque o Espírito Santo, quando quer falar, quando o Espírito Santo está a falar, eu vou dizer uma coisa, se o homem for obediente ao Espírito Santo a falar, vai haver milagres e vai haver maravilhas. Amém? E durante muito tempo a igreja não tem sido obediente à orientação do Espírito Santo. E por isso é que nós não vimos mais sinais, prodígios e maravilhas. Mas porque nós vamos ser obedientes, vai acontecer isso no nosso meio. E o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa é a nossa salvação. Amém? O maior milagre que nós podemos ter é a pregação do Evangelho que salva da morte, que salva do inferno. E por isso nós temos que falar em alta voz o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Amém? E então nós temos vindo a falar sobre um tema que é muito conhecido no nosso país e pelas piores razões, e fala de idolatria. E irmão, nós temos que falar no contexto em que nós estamos inseridos. Claro que se eu for a falar cada vez mais estas coisas que eu vou falar, estão assim a infiltrar a nossa sociedade, porque o mundo está a se tornar cada vez mais globalizado, compreendem? Mas, por exemplo, se eu for a falar de Reiki, ou Feng Shui, ou tudo isso, a maior parte das pessoas não conhece, porque não é a nossa cultura. Mas aquilo que eu quero dizer é que nós não estamos numa luta contra nenhuma religião. Ouça, nós não estamos numa luta contra nenhuma religião. Nós não estamos numa guerra declarada contra nenhuma instituição, nem contra nenhuma pessoa. Nós estamos numa luta e numa guerra declarada com a palavra de Deus contra toda aquela situação que prega ao contrário daquilo que a palavra diz. E se a pregação da palavra ofende a si, está na hora de você se arrepender, porque o Evangelho de Jesus Cristo vai ser pregado e eu não me vou envergonhar. Mas, por exemplo, em Portugal, quando nós falamos de idolatria, estamos a falar naquilo que é mais comum no nosso país, que é a adoração a imagens, é a adoração a deuses, é se prostrar e fazer procissões a coisas que Deus abomina. Mas se você for, por exemplo, lá para a China, você vai falar de Fátima, eles não sabem de quem está a falar. Mas se você falar, sei lá, de teorias orientais, coisas que põem a fé e a esperança das pessoas nessas coisas que não em Deus, isso também é idolatria. Está a compreender? Idolatria, irmão, não se restringe à igreja tradicional. Não se restringe àquilo que nós somos ensinados pelos nossos pais. Não se restringe a isso. Porque até dentro da igreja evangélica também há idolatria. Vamos pôr os pontos nos is, irmão, para ninguém sair daqui, nem as pessoas estão a ouvir. Aquela igreja parece que fez a missão deles dizer mal da igreja católica. Não. Não, eu vou falar mal daquilo que Deus fala mal. Eu vou pregar a palavra de Deus em relação àquilo que Deus fala. Se ofende, é porque você precisa de mudar. Mas até mesmo dentro das igrejas que se dizem cristãs e evangélicas, há idolatria, também há feitiçaria, também há bruxaria. Ou você não sabia isso? Fica a saber. E você hoje, aquilo que eu vou falar hoje, é uma coisa muito grave. Que nós precisamos estar apercebidos, irmão, porque o diabo, a Bíblia fala que ele se transforma em anjo de luz e a missão dele é enganar a quantos? A muitos. Você sabe esse versículo ou não sabe? Que o diabo, se possível, ele enganará a muitos. E vai se levantar falsos profetas. E o falso profeta não é só numa igreja que há. Há em todas as igrejas, em todas as religiões, há falsos profetas, irmão. E nós precisamos estar apercebidos. Posso ouvir um amém? Então nós vamos pegar naquilo que tem sido o versículo base das nossas pregações. Está aí em Romanos 1. Se vocês não fecharam a Bíblia, estão lá ainda. Então nós temos idolatria. E idolatria, irmão, é apenas a raiz de muitos problemas. A idolatria é a raiz que leva a outro tipo de pecados que abominam a Deus. Olhe para mim. A idolatria é o pecado mãe, ok? E a mãe, como mãe, tem muitos filhos.
Temos a idolatria, que é por outras coisas que não Deus no lugar de adoração. Mas fora da idolatria, sabe o que a idolatria leva? A idolatria leva ao culto dos mortos, que é um filho da idolatria, que abomina a Deus, é um pecado contra Deus, ofende a Deus. Nós temos as tradições e religiões, nós temos a adoração a imagens, nós temos a bruxaria, nós temos a feitiçaria, nós temos a cartomancia, nós temos a astrologia, nós temos todas aquelas coisas que põem no lugar que pertencia a Deus, põem aquelas coisas que Deus abomina. Então a idolatria é apenas a mãe de muitos pecados, irmão. E nós precisamos estar apercebidos para que nós possamos fazer a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Amém? Romanos 1, no versículo, pode ser no versículo 20, diz assim, até pode ser do 18, que este versículo é espetacular. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Olha, para aqui, irmão. Você sabe o que é isto? O que este versículo está a se referir? Este versículo está a se referir a líderes. Sejam papas, sejam apóstolos, sejam profetas, sejam pastores, seja aquilo que for, que sabem a verdade, mas detêm a verdade na injustiça. Detêm a verdade na injustiça. E a ira de Deus está sobre essas pessoas. Ah, mas Deus não é amor. É amor se você estiver com Jesus no seu coração. Quem tem Jesus, tem a vida. Quem tem o Filho, tem a vida. Se você não tem Jesus, eu quero dizer uma coisa, você está debaixo da ira de Deus. Aleluia. Porque o amor de Deus está no seu Filho Jesus Cristo. E se você não tem o Filho, você está debaixo da ira de Deus. Você leu aqui ou não? Do céu se manifesta a ira de quem? Olha para a sua Bíblia. A ira de quem? Sobre toda a impiedade e injustiça de quem? Dos homens. Continuando. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Você sabe o que este papagaio tudo quer dizer? Quer dizer que aquelas pessoas que dizem, ai, não conheço a Deus, ai, não acredito nisso. Sabe uma coisa? A própria criação fala do poder de Deus. E aqui está a dizer que tudo aquilo que de Deus se pode conhecer, Deus manifestou aos homens. Seja as coisas invisíveis, aquilo que não se vê, seja o quê? Desde a criação do mundo. Quando você olha para o sol, quando você olha para as estrelas, quando você olha para o mundo que foi criado por Deus, você está a ver a glória de Deus. E ninguém vai ficar sem desculpa, irmão. Ninguém vai ficar sem desculpa e dizer, eu não sabia que Deus existia, eu não sabia. Está aqui a dizer, para que eles fiquem, o quê? Inexcusáveis. Fiquem sem desculpa. Porquanto, e aqui começa a nossa pregação, porquanto, tendo conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Algumas versões da Bíblia dizem, dizendo-se sábios, tornaram-se estúpidos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Isto o que quer dizer? Que eles pegaram na glória que devia pertencer a Deus e só a Deus e colocaram essa glória em homens, colocaram essa glória em animais, colocaram essa glória em objetos inanimados. Porque aqui no nosso país, você adorar uma vaca, nós rimos, não é? Porque ninguém adora uma vaca. Mas se você for lá à China, eles adoram uma vaca, eles adoram macacos, eles adoram elefantes. Até há regiões onde esse tipo de animais não se pode matar. São uma peste, literalmente, no meio da cidade. Mas porque eles adoram aquilo que a Bíblia fala, as aves, os répteis, eles transformaram aquilo que era devia ser glória para Deus e colocaram essa glória em homens, em quadrúpedes, em aves, em répteis. Está a compreender? É isso que a Bíblia quer dizer. E por isso é que eles se tornaram loucos. Tornaram-se estúpidos.
Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Posso ouvir um amém? Amém. Porque aqui é o que a Bíblia está a dizer, mudaram a verdade de Deus e honraram e serviram mais às coisas criadas por Deus do que Deus, o próprio Criador. Você que me explica onde é que está a sabedoria de nós adorarmos uma coisa criada por nós. Só pode ser mesmo este espírito que a Bíblia fala que eles ficaram loucos. É estupidez, irmão. Como é que você vai criar uma coisa com as suas próprias mãos? Você que é limitado. Eu que sou limitada. Eu que preciso de um Salvador. Eu vou criar uma imagem e vou me prostrar a ela. É loucura. É estupidez. Sim ou não? Você está a ler aqui, eu estou a ler, não está? Pelo que Deus, versículo 26... os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. O que é que isto significa, irmão? Está a falar de homossexualidade. E eu quero que você saiba uma coisa, quando nós vimos lá fora, cada vez mais o número de homossexuais a aumentar, as pessoas a aceitar aquilo que Deus abomina, isto não é nada mais nem nada menos do que um filho da idolatria. A causa da homossexualidade e de tantos pecados perversos que nós temos na nossa sociedade tem a ver com a idolatria, adorar outras coisas que não Deus. Porque não existe um cromossoma gay. Não existe. Há dias eu vi uma aberração mesmo no Facebook, que uma mulher que começou a tomar hormonas masculinas e, claro, começou a crescer pelo. Não é novidade nenhuma, se você tomar hormonas masculinas, tudo o que é características masculinas vai crescer. E então ela começou a tomar hormonas, começou a ganhar barba, começou a ganhar pelo, tudo isso. E depois ela fez uma mudança de sexo. E agora dizia-se que era um homem. Só que a depravação do mundo, o que é que ela fez? Ela engravidou. E então está com o corpo do homem grávida. E vou dizer uma coisa, irmão, isto não é brincadeira, a razão de tudo isto, a razão destes pecados estarem a se multiplicar, é porque a Bíblia fala que nos últimos tempos vai haver extrema corrupção, e a corrupção é o filho da idolatria. A mãe de todos os pecados é a idolatria, por no lugar de Deus, coisas que não deveriam estar, porque Deus é que merece a glória, Deus é que merece o louvor, Deus é que merece a adoração. Amém? E um gay... Perdoem-me os gays que estão a ouvir, mas você precisa saber isso porque Deus ama. Sim, Deus ama. E nós temos que respeitar a pessoa. Ouça, irmão, nós temos que respeitar a pessoa porque é um ser humano por quem Jesus deu a vida. Agora, o comportamento miserável que eles têm, nós não podemos compactuar. Nós não podemos dizer, coitadinha, é uma condição, porque já nasci assim. Não nasceu assim. Porque quando Deus fez o homem, Deus disse que era o quê? Era muito bom. De toda a sua criação, Deus disse que era bom. Vi, diz que era bom. Mas quando Deus fez o homem, Deus diz que era muito bom. Deus fez homem e mulher perfeitos, com a sua identidade bem definida, com a sua sexualidade bem definida. Mas porque o homem trocou a glória que pertencia a Deus e começou a adorar outros deuses falsos que abominam a Deus, é a causa da homossexualidade e de tantos pecados, irmão. E você vai ver em várias regiões do país se estes pecados não são mais dominantes. E eu garanto-lhe uma coisa, que se você for a ver bem nesse local onde estes pecados são mais dominantes, eu garanto, ou que há um santuário, ou porque há grande movimento de bruxaria, ou porque há grande movimento de feitiçaria e de adoração a outros deuses. E a igreja precisa de saber isto, irmão. Para quando você falar com os seus colegas, você não se deixe levar pelo aquilo que eles falam, porque a palavra de Deus é a verdade. Eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Agora você vai me dizer, mas eu já ouvi de casos de crianças com 2, 3 anos já têm características que vão ser gays. É possível? É possível. Sabe porquê? Porque a Bíblia diz, porque o Senhor teu Deus é o Deus geloso que visita a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Você tem que ter cuidado para quando você tiver a sua descendência nascer perfeita, irmão, porque Deus fez perfeito. Arrependa-se dos seus pecados. Você que está a me ouvir, arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se e volte para Deus para que os seus filhos nasçam bem. Para que tenham uma vida digna. A Cristina está chateada hoje. Eu estou chateada com o diabo porque ele tem enganado muita gente, irmão.
E há muitos homens que têm detido a verdade em injustiça. Mas eu não vou deter a verdade. Não se preocupem, deixem estar. Eu não vou deter a verdade em injustiça, porque eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Amém. E semelhantemente, também os varões, e aqui não está a falar dos varões da cortina, ok? Os varões está a falar dos homens. Quem é que está aqui que é varão? Diga amém. Você é homem, diga eu sou homem. Semelhantemente, também os varões deixaram o uso natural da mulher. Irmão, Deus fez assim, o homem é atraído por mulheres. Tudo o que é fora disto é procedência maligna. É só uma paixão. Não, é pecado, abomina a Deus. Deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convém ao seu quê? Ao seu quê? Ao seu erro. Mas para você não pensar, a Cristina está a ser dura com os gays. Espero que nós já vamos chegar lá, que não sou gays. Não sou uma homossexualidade. Você vai ver o que a idolatria causa. Como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus. Irmão, veja uma coisa. Porque eles não se importaram em ter conhecimento de Deus. Quantas pessoas nós falamos e elas não querem ter conhecimento de Deus. Isto é coisa terrível, irmão. Nós falarmos de Deus e elas não querem ter o conhecimento de Deus. Porque dá comichão nos ouvidos. Porque confronta com aquilo que nós somos de miseráveis. Irmão, nós somos miseráveis, sem Deus nós somos miseráveis, somos pecadores. E nós precisamos falar da obra redentora de Jesus Cristo lá na cruz. Porque foi Jesus lá na cruz que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, porque senão nós íamos a caminho do inferno. E você que se considere um privilegiado por você ter vontade de conhecer a Deus, porque aqueles que rejeitaram não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda, agora começa aqui, todas as outras consequências da idolatria. Lemos ou não lemos em cima que a idolatria é a causadora disto tudo? E diz, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contendas, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Agora eu pergunto, quem é que está aqui que conhece pelo menos 2 ou 3 pessoas que se encaixam neste perfil? Até serem infiéis nos contratos. Irmão, eu podia contar casos no meu trabalho. Infiéis nos contratos. Vou pagar X, mas depois quando é para pagar não paga X. Paga X menos XXX. Porque é infiel no contrato. E até a razão disto, irmão, é a idolatria. Porque os homens, nós vimos lá no versículo anterior, eles sendo sábios com a sabedoria do mundo. Está a falar da sabedoria do mundo porque estudam. Porque o homem o homem foi criado por Deus, o homem é inteligente. Concorda comigo ou não? O homem é inteligente, irmão. Mas porque recusaram ter o conhecimento de Deus, eles sendo sábios, tornaram-se burros. Tornaram-se brutos, tornaram-se estúpidos, tornaram-se loucos. Por isso é que nós vemos, eu estava a pensar, como é que é possível grandes empresas que têm tudo para prosperar, para ter lucro, como é que é possível aquelas empresas não prosperar? É por causa disto, irmão. Como é que é possível uma nação ter tantas riquezas e os governantes não conseguem fazer leis para fazer crescer a riqueza de um país? Porque tornaram-se loucos. Ora, irmão, eu digo-lhe uma coisa, e eu já compartilhei isto com a igreja, mas eu compartilhei o mal, vou compartilhar o bom. Durante muito tempo, e vou-lhe dizer sincera, eu não tinha fé para orar pelos governantes. Mas eu sabia que a Bíblia fala lá em Timóteo que antes de tudo, se eu faço orações, deprecações, intercessões, por todos aqueles que estão em eminência. Mas eu olho para o mundo e eu sei que
Os homens estão a ficar cada vez mais gananciosos, mais corruptos. E eu pensava, mas eu vou orar para aquela cambada de aldrabões para quê? Quem é que já pensou o mesmo comigo? Eu vou orar, mas a minha oração não vai fazer diferença, porque eles são corruptos mesmo. Mas quando Deus me revelou que eles se tornaram brutos, eles tornaram-se estúpidos, porque eles reconheceram o conhecimento de Deus, eu pensei, a minha responsabilidade é orar para que lhe caiam as escamas espirituais, para que eles tornem a ver a verdade do Evangelho, para que eles possam tomar decisões acertadas para o nosso país. Nunca mais eu vou orar pelos governos da mesma maneira, irmão. Glória a Deus. Eu fico tão contente, irmão, de ver, às vezes nós duvidarmos, não é duvidar, mas estarmos menos esclarecidos de uma área, e Deus vem e Deus sempre dá a solução. Glória a Deus. É espetacular, porque a palavra de Deus ela é toda verdade, irmão. A palavra de Deus é toda verdade. Não há nenhuma réstia de dúvida na palavra de Deus. Não há nenhum cantinho onde nós possamos ficar ali na dúvida, porque não sei se é bem assim, não, porque ela é toda verdade. Amém? Então, este Espírito. E depois nós vemos aqueles versículos que nós já vemos. Iniquidade, homicídio. Irmão, você está a par de quantos homicídios está a haver? Pessoas que são inteligentes, irmão. Pessoas que são inteligentes, que têm cursos, que são inteligentes na sua área e são levadas a cometer os homicídios mais horrendos. Porquê, irmão? Quando você pergunta, mas porquê que o mundo está assim? Mas porquê? E se isso levar você a duvidar de Deus, você que venha aqui, porque Deus não falha. O homem é que falhou, o homem é que se desviou de Deus. É a razão porque há tanto homicídio, porque há tanta maldade. Inventores de males. Veja, sabe o que ele está a dizer? Inventores de mal. Até mal que nunca foi inventado, os homens nos últimos dias vão inventar males. Porque estão a colocar outras coisas no lugar de Deus. E depois vamos ler o versículo 32. E você que se agarra à cadeira. Agarre-se à cadeira, que é para ver, você agarrado. Porque é grave aquilo que eu vou ler, irmão. Diz assim: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Uau! São dignos de morte, não só os que fazem tais coisas, mas os que consentem aos que as fazem. Agora eu pergunto, qual é o papel da igreja no meio disto tudo, irmão? Agora vamos sair para aí como o Estado Islâmico e vamos começar a matar toda esta gente. É isso que está a dizer? Não, irmão. Não, mas eu quero dizer uma coisa. Você pode ter a certeza absoluta que se esta gente que nós vimos aqui, se elas não se arrependerem, elas já têm uma sentença de morte sobre elas. Porque a Bíblia fala, aquele que crer será salvo. Aquele que não crer já está o quê? Condenado. E depois lá em Romanos, qual é o versículo? Romanos 6:23, põe aí. Romanos 6:23 diz, o salário do pecado é o quê? É a morte. Nós temos que compreender quando Deus fala de morte, é a morte que Deus decretou está decretada sobre a humanidade, é a morte espiritual, separação de Deus. E se as pessoas não se arrependerem, a segunda morte, se as pessoas não se arrependerem, acredite numa coisa, que elas vão morrer. E também há aqueles que consentem. Por isso é que eu comecei a reunião, e vou voltar várias vezes a este versículo, e eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para tudo aquilo que crê. Não se envergonhe, irmão. Não tenha medo. Em amor, irmão. Você tem que saber a palavra de Deus e você saber que a origem dos males que nós vimos na nossa nação tem a ver com a idolatria. E as pessoas precisam de se arrepender das suas idolatrias e voltar para Deus. Porque senão, eu garanto uma coisa, a sentença para elas é morte. E a sentença para aquelas igrejas que compactuarem com o pecado é morte. É a sentença para a igreja, pode-se dizer cristão, pode ter um palco ali e dizer Jesus é Senhor, mas se compactua com o que o diabo fala, é morte. Isto traz temor ao meu coração, irmão. Sabe uma coisa, Deus tem-me dado, como é que eu digo? Eu tenho tido várias ilustrações na minha mente. Eu estou acordado e eu vejo Portugal inteiro. Se todas as igrejas, não importa se é uma igreja de 1000 pessoas ou uma igreja de 50 pessoas, se esta verdade for pregada, e depois vai o irmão na segunda-feira e fala, e depois vai outro irmão na segunda-feira e fala com o colega, e vai na terça-feira e fala, Portugal vai mudar, irmão.
Mas as coisas vão ficar piores. Vão ficar piores sim, mas vai haver salvação em Portugal, irmão. E nós precisamos de pregar o Evangelho de Jesus sem vergonha. O apóstolo Paulo dizia, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. A sentença está decretada para tudo aquele que não crer. A sentença de morte está decretada para todo aquele que compactuar com o pecado. Porque o ser humano tem a capacidade, sabe de quê? O ser humano tem a capacidade de embelezar o pecado. Embelezar. Não é assim tão mau. Deus conhece o meu coração. Errado. Errado. Pecado é pecado. Sabe porquê que nós categorizamos o pecado? Para nós nos encaixarmos naquela fatia que é a menos ofensiva para Deus. Mas pecado é pecado. Por toda a pessoa que categoriza pecado, de certeza que ela está em pecado e precisa de alguma coisa para a alma dela para se sentir mais ou menos bem. Porque se for nos outros, o pecado do outro é ou não é sempre maior que o nosso? É sempre maior que o nosso. Por isso é que o nosso juízo é Deus e a palavra de Deus. Porque se nós formos a ver aqui, cheios de iniquidade, prostituição, malícia, maldade, quem é que está aqui que nunca sentiu estas coisas que não levanta a mão, que é para não... Está a ver? Mas a Cristina falou dos gays, a cabeça de toda a gente já está a pensar, ai os gays. E a maldade? E aquilo que semeia contendas entre irmãos? E aquilo que mente? E aquilo que rouba? Ok? Vamos nos colocar lá no lugar certo. Que é para ninguém sair daqui inchado no seu belo prazer, inchado na sua justiça. Amém? E então, nós temos visto, irmão, que o mundo anda insatisfeito. O mundo tem uma profunda insatisfação dentro de si. Eles precisam de alguma coisa. O mundo precisa de alguma coisa que preencha aquela insatisfação. E sabe o que é que o mundo tem buscado? Olha, eu vou ler. Vou pegar aqui, é para você ver quais são os caminhos que os homens têm procurado para preencher a sua insatisfação. Olha, vou dizer que tem aqui uma lista. O Reiki. Prestem atenção. Reiki. Já ouviram falar em Reiki? Pronto. Espiritismo. Já ouviram falar em Espiritismo? Energias positivas. O sol, a luz, o hipnotismo, o horóscopo, os guias, as cartas, altares de santos por todo o lado, velas acesas, espanta espíritos, a estrela de talo, o feng shui. Vamos pôr o sofá lá em casa virado assim, porque assim as energias vão ficar melhor, e a luz do sol, e a cor que usa, e a vela tal, e o cheiro tal, e o incenso tal. Irmão, isso são caminhos que Deus abomina. Mas não tem nada mal que é só uma velinha. São caminhos que Deus abomina. Amigo, sou eu a dizer essas coisas. Mas é uma boa energia. São caminhos que Deus abomina. Porque a nossa energia vem de Deus. Sabe onde é que você tem que buscar energia? Sabe? Olha, meditar na palavra de Deus. Levante-se às 7 da manhã e comece a ler a palavra de Deus. Eu vou ver se você não vai ter energia. Levante-se. Levante-se às 7 da manhã para ler a palavra de Deus antes de ir para o trabalho. E garanto que você vai ter um dia abençoado. Não é chegar ao trabalho, a primeira coisa que vai ler é o diário, vir o horóscopo, o que o guia está a dizer. Não é nenhuma maia. Ok? Não é a maia que dá na SIC que vai dar a direção para a sua vida. Não é a Romilda. Mas ela tem lá a Bíblia. Tem? É sério que tem? Ela manda ler o Salmo. É sério? Então nós já vamos ver tudo isso. Porque eu garanto, é como o pastor Fidalgo disse, eu pago para vocês verem todos os lugares onde se faz bruxaria, onde se faz feitiçaria, onde se faz este espiritismo, eu garanto e pago para você ver que eles têm uma Bíblia e falam de Deus. Eles têm uma Bíblia e falam de Deus. E as pessoas vão enganadas porque se fala de Deus é bom, porque se fala de Deus é bom. Errado. O título da mensagem sabe o que é? O sobrenatural de Deus versus o sobrenatural do diabo. E agora agarre-se à cadeira mais uma vez. O diabo tem poder para fazer milagres? Sim. 1000 vezes sim. Será que as pessoas que vão a Fátima a pedir lá à estátua, pedir cura, será que elas podem ser curadas? Sim.
Uma pessoa quer fazer um exorcismo lá em casa porque houve barulhos à noite. E vai lá um bruxo, vai lá um espírito, vai lá um exorcista. E aquilo desaparece. É possível? Sim. Você precisa saber isto, não é para você não ser enganado. O diabo tem poder. O diabo tem poder, mas eu vou lhe dar uma notícia. Ele não é o Todo-Poderoso, porque o Todo-Poderoso é Jesus Cristo. O Todo-Poderoso, o que tudo pode, aquele que tem a chave do inferno e da morte, é Jesus. E eu vou dizer uma coisa, estava a falar há pouco com a irmã Georgina. O diabo não tem poder para criar nada. Irmão, o diabo não tem poder para criar nada. Sabe o que o diabo é? É uma grande fábrica de chineses que imita tudo. O diabo imita o louvor, o diabo imita a adoração, o diabo imita o falar em línguas, o diabo imita curas, o diabo imita o sobrenatural de Deus, porque ele que deseja a glória para si. Porque aqui o que se trata, irmão, trata-se de adoração. Quem é que é merecedor da adoração? Estamos a falar de idolatria. Idolatria é colocar coisas, entidades no lugar de Deus. E o diabo deseja essa adoração para ele. Por isso é que ele imita, por isso é que ele faz curas. Você que não se espanta se uma pessoa vier ao pé de si e você está a dizer, olha, sabes que é bruxaria, Deus não gosta. Mas depois que eu fui lá, a minha vida mudou. Mudou, eu acredito que mudou. Eu acredito que mudou. Mas eu estava com uma dor e lá a Romilda orou por mim e eu fiquei bem. Acredito. Você quer ver um exemplo do sobrenatural do diabo na Bíblia? Porque não estou aqui a falar para convencer você. Agora a palavra de Deus vai convencer. Porque perante a palavra de Deus, toda a gente fica muda. Êxodo 7. Está lá? Êxodo 7, no versículo 9 diz assim. Podemos ler do 8. E o Senhor falou a Moisés. Alguém que liga um bocadinho essa ventoinha. E o Senhor falou a Moisés e a Araão, dizendo: quando Faraó vos falar, dizendo, fazei por vós algum milagre, dirás a Araão, toma a tua vara, mais baixinho, toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Irmão, vamos fazer um filme agora, vamos fazer um teatro. Você que imagina o que era, e chegava aqui, e pegava numa vara, e jogava para o chão, e ele se tornava numa serpente. Era um milagre ou não era? Era. Era uma coisa sobrenatural, sim ou não? E este foi Deus que mandou. Agora vamos ver o que aconteceu. Então Moisés, versículo 10, e Araão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Araão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos e tornou-se em serpente, como Deus tinha mandado. E Faraó também chamou, quem é que ele chamou? Os sábios, os encantadores, os magos, os bruxos, os espíritas. Ele lá reuniu a cambada deles todos. E sabe o que ele fez? Ele disse, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Eles, grande coisa. Jogaram uma vara para o chão e se transformaram em cobra. Agora imagina aqueles homens todos, porque era a vara de Arão. Ok? Foi uma vara que Arão lançou. Agora imagina o faraó chama magos, bruxos, feiticeiros e eles lançam. Não sei quantas cobras ficaram ali. Mas uma coisa é certa, irmão. A cobra de Arão engoliu todas as outras. E você tem que saber uma coisa. Diante do sobrenatural de Satanás, você que não tenha medo, porque Deus é maior. E o poder de Deus engole todo o poder de Satanás. Amém! Glória a Deus! Não há bruxaria nenhuma que seja maior que o nosso Deus. Quando você ver o sobrenatural do diabo, você não tenha medo. Não tenha medo, irmão, porque é apenas uma demonstração de poder, numa tentativa de fazer desviar a atenção que Deus é maior. Porque se você for lá com o alfinete, é nada. É um balão que rebenta, porque o poder de Satanás diante do poder de Deus é zero. Deus é maior, Satanás tem poder, sim, mas o meu Deus é o Todo-Poderoso. O vento lhe obedece.
O mar se acalma à voz dele. Os mortos ressuscitam quando Jesus fala. Este é o meu Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouvi como o Senhor tinha dito. E eu vou dizer, porém, os nossos familiares vão se endurecer. Porém, os nossos amigos o coração deles vai se endurecer. Porque os homens procuram sinais, os homens procuram coisas, os homens procuram. E cada vez mais, eu vou lhe dizer uma coisa, irmão. Você toma atenção. As igrejas que você frequenta, para lá para ali, não para aqui, porque vocês estão aqui. Aquilo estão a ver, tome cuidado com a igreja que você frequenta. Porque Jesus não pode ser Senhor juntamente com pozinhos. Jesus não pode ser Senhor juntamente com correntes de oração. Jesus não pode ser Senhor juntamente com óleo ungido para pôr lá na sua casa. Jesus não pode ser Senhor juntamente com o azeite que vem de Israel. Não pode. Porque só Jesus é merecedor da honra. E a sua atenção, a sua fé não pode estar em pozinhos. A sua fé não pode estar num azeite ungido. A sua fé não pode estar na almofada abençoada. A sua fé tem que estar em Jesus e nas palavras dele. E cuidado, porque há muita igreja aí que se diz cristã, que diz que Jesus é Senhor, mas Jesus não é Senhor coisa nenhuma. Por isso que Jesus disse, vós me direis naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Onde é que se profetiza? Num estádio de futebol? Diga-me, onde é que se profetiza? Não é numa igreja? Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não fizemos nós muitos sinais e maravilhas? E Jesus vai dizer abertamente, nunca vos conheci. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Volto a dizer, não me envergonho do Evangelho de Jesus. E a igreja tem que ter este espírito de ousadia, de não se envergonhar do Evangelho de Jesus. Quer ver mais um exemplo do poder de Satanás, o sobrenatural? Quem é que está aqui que não sabe o que significa sobrenatural? Sobrenatural é aquilo que foge à regra natural das coisas. É um milagre. É uma coisa que nunca ninguém viu. O nosso Deus é o Deus do sobrenatural ou não é? Ele transformou água em vinho. Ele abriu os olhos do cego. Ele fez um paralítico andar. Ele foi lá à cova onde Lázaro estava morto há 4 dias. E ele chamou por ele e Lázaro se levantou. Fresquinho. Não cheirava mal, não tinha cheiro de morte. Porque o meu Deus é o Todo-Poderoso. Amém? Vamos abrir aí. Ai, glória a Deus. Atos 8. Para aqueles que estão a apontar, você ainda pode pôr aí outros exemplos do sobrenatural do diabo. 1 de Samuel 28, de 1 a 14. Esta era uma bruxa que ela tinha capacidade para invocar demónios, que também não é... 1 de Samuel 28, de 1 a 14. Isso é para você ler em casa. Agora estamos em Atos 8, no versículo 5, e vou ler, diz assim. Posso ser do 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a quem? É Cristo. Irmão, o centro de toda a pregação deve ser Cristo. Todo e qualquer sermão numa igreja que se diz de Deus, o centro deve ser Cristo. O centro não é o seu bem-estar. O centro não é como adquirir coisas. O centro não é 7 passos para você ser mais rico. O centro não é como atingir a felicidade. O centro da sua pregação é Cristo. Quando você falar de Jesus lá fora, pregue a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então também existe o poder de Deus, que era o que o Filipe estava a fazer.
Mas isto eram milagres feitos por Deus. Porque, como eu já disse, o diabo não tem capacidade de criar nada. Ele imita. Imitação. Uma imitação fraca. Sabe quando você conhece uma boa mala assim da Furla, por exemplo? Que cria uma mala da Furla. Você está a ver que tem pormenores que quem conhece sabe que é uma mala verdadeira. Mas depois você vai ao mercado da Conchinchina e você lá vê uma imitação da Furla e você... A forma como está cozido tem fios ainda pendurados, está a ver? Aquilo que era suposto estar brilhante, o metal, está todo enferrujado. É isso que o diabo faz, imita. Uma imitação muito má do poder de Deus. E as multidões unanimemente ouviam, prestavam atenção. Versículo 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Eram curados por quê, irmão? Eram curados pela pregação do Evangelho de Jesus. Não foi o que nós lemos. O Filipe, ele pregava a Cristo, as pessoas prestavam atenção. E porque a Bíblia fala que sinais seguirão àqueles que crerem, em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos. Havia sinais e maravilhas, porque Filipe pregava a Cristo. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica. Era um bruxo, era um espírita, era um guia, o nome que você quiser chamar, um guru, ok? Porque as tradições orientais estão a começar a entrar no nosso país também, era um guru. Sabe o que é um guru, não sabe? Se não sabe ainda bem, mas há quem saiba. Exerceram naquela cidade a arte mágica e tinha iludido... Está a ver? Iludido. Uma ilusão, irmão. Esperamos que tenha gostado da nossa reunião. Aquilo que você viu é que nós somos uma família. E se calhar você está aí desse lado, você está triste, está amargurado. Se calhar você não tem uma família. E eu quero dizer, o nosso desejo é que você venha, faça parte de nós, faça parte da nossa família. No Salmo 133, a Bíblia diz que é bom, é agradável que os irmãos vivam em união. União fala de família e irmãos. E você venha, não fique aí parado no seu sofá, não fique aí. É bom saber que você está aí, mas melhor será que você esteja conosco, que você viva este espírito de família. Tenho certeza que o Espírito Santo tocou no seu coração. Não é por acaso que você está nos a ver. Jesus abriu um caminho para si. E Ele disse de si mesmo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Você não precisa de viver em trevas, você não precisa de viver em morte, você não precisa de estar sem caminho. Você tem aqui a solução para a sua vida, a solução é Jesus. Venham, no Centro Comercial São Pedro, na Cave, estamos cá semana após semana e esperamos realmente pela sua companhia. Eu desejo agora que você possa orar conosco. Quero orar pela sua vida, quero orar para que Deus possa tocar o seu coração. E se você assim o desejar, você fecha os seus olhos, baixa a sua cabeça que eu vou orar. Ó Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada uma destas pessoas, por essa pessoa que está a me ver agora. E eu oro, Senhor Santo Espírito, para que tu toques no coração dela. Eu sei, Senhor Jesus, tu és o caminho, tu és a verdade, tu és a vida, tu és a solução. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que a tua presença inunde esta casa, inunde este coração e traz a solução, Senhor. Cuida de cada um deles. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém.